Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao novo áudio do canal depois de 5 meses parado. Tive meus motivos pessoais para dar esta pausa, tanto aqui no meu canal particular do YouTube, Maria Helena, né? Quanto no canal do Santidade de Fato, que tanto no YouTube quanto no Instagram estavam parados. Né? O Instagram do Santidade ainda está parado, não há previsão de retorno por lá, seja por story, seja por post, que eu já vou explicar o porquê. Do canal do YouTube do Santidade de Fato já tem um shorts novo e um áudio, né? Um vídeo áudio, que eu vou retomar aos poucos e não diariamente mais, talvez semanalmente, talvez de 15 em 15 dias, talvez mensalmente, para manter o canal, para eu não perder também os dois canais, tá? Eu precisei desse tempo, desculpe, para pensar um pouquinho, e na realidade aconteceu que eu estava um pouco esgotada em todos os sentidos, assim, todos. Tive meus motivos pessoais, né? E durante a quaresma desse ano, de 2024, parei um pouco e ponderei dar um freio nas coisas, né? Não vou ficar também me queixando, agradeço a Deus porque tô aqui, né? Tô bem, né? Estou muito bem. A novidade foi que nesse período eu precisei fazer também, senti uma necessidade pessoal de fazer uma avaliação neuropsicológica e ainda estou digerindo o resultado que me apontou dupla neurodivergência. Então eu sou uma pessoa neurodivergente, que eu não vou ficar também falando quais, mas eu tenho dupla. Então uma até não é um transtorno, mas o outro me dá comorbidade. Então era por isso que eu estava com o emocional extremamente abalado. Mas isso faz parte da minha natureza física, psicológica. Eu nasci assim e eu preciso fazer certas contenções para não piorar no futuro, né? Eu gostaria que, se alguém rezou por mim, que continue rezando, por favor. Agradeço muito as suas orações. Foi por conta de orações de alguém, né, de boas almas. Pode ser desafeto também, pode rezar também, não tem problema, né? Desde que não seja para rogar praga, né? Porque também sobrevivi a todas as pragas, certo? Então eu agradeço muito, se puderem continuar rezando. Gostaria muito, e rezo por vocês também. O intuito agora dos áudios, então, esse introdutório é para explicar agora o objetivo dos dois canais, que eu não vou explicar lá no Santidade, porque lá é meio robotizado mesmo, né? Lá eu uso voz artificial, porque lá o intuito é santos, né? A vida de santos, que não é mais diariamente, eu vou fazer esporadicamente. Notícias sobre o Papa, alguma coisa do apostolado da oração, né? Porque tem as orações mensais, certo? Que inclusive já vou deixar cantar a bola por aqui. Qualquer coisa, se eu não esquecer, eu vou colocar na descrição o site da Rede Mundial de Oração do Papa. Agora eles estão disponibilizando, então a partir deste ano de 2024 eu vi graças a Deus, uma mudança, né? Que você pode baixar via PDF ou gravar no Google Drive, mandar, compartilhar, enfim, arquivos das intenções mensais do ano de 2024 e de 2025 na língua portuguesa de Portugal, tá? É só clicar lá nos links, dar uma olhada com carinho no link da Rede Mundial de Oração do Papa. Inclusive, eu verifiquei que eles têm um perfil no ISU. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas quem não conhece, o ISU é uma plataforma, meio que uma rede social, em que as revistas digitais
de tudo que é assunto estão lá, principalmente o da Rede Mundial de Oração do Papa, que tem como o título Click to Pray, tá? Eu ainda não baixei, não vi, mas eu tenho conta no ISU. Você não precisa só ver isso. Aliás, coisas católicas são muito poucas lá. O que tem mais é revista de moda, de relógio, de pulso, de joias, noticiário internacional. Tipo, em vez de você comprar a revista, você lê totalmente de grátis. Até quem é professor, você encontra muito material didático, seja, né, principalmente na área de ciências humanas, você encontra muito lá. Tem editoras que colocam e disponibilizam. Mas hoje estou falando da Rede Mundial de Oração do Papa. Para o mês de agosto, já vou também cantar a bola, o tema é para rezarmos pelos líderes políticos. Tá? Então, você dá uma olhadinha lá, o site está mais moderno, está recheado de muitas informações, quem é do apostolado, quem está perdido, ou quem nunca ouviu falar, né? Mas o que é a Rede Mundial de Oração do Papa? Ele faz parte, ele é o apostolado da oração, do grupo da fita vermelha, do movimento, né? Não, agora me perdi, apostolado, movimento, não, é apostolado, apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Então, o Papa Francisco colocou como Rede Mundial de Oração do Papa, bem assim, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, lá no Santidade de Fato, vai ter esse tipo de assunto. Aqui nesse meu canal, talvez o único áudio longo seja esse, porque eu estou retomando, né? Estou retomando as atividades, mas assim, de forma um pouco esporádica, não tão diária, para também não me causar estresse. Na verdade, estava me causando problemas também, né? Mas isso não vem ao caso. Até porque eu também tenho que assumir, meus BO, né? Tem que assumir meus BO, né, meu povo? Aqui nesse canal eu vou estar fazendo um projeto que eu já estava pensando do ano passado, que era disponibilizar orações, tá? Então, aqui só vai ser restrito a orações, provavelmente relacionadas ao Santíssimo Sacramento, tá? E outras orações, talvez rezar um terço inteiro, né? Não é ao vivo, porque o meu canal não dá para fazer ao vivo, porque eu não tenho quórum, certo? Mas não tem problema, eu deixo gravado, tá tudo bem. Então, terço, seja terço da misericórdia, terço mariano, terço das Santas Chagas e assim por diante, né? E algumas notícias que eventualmente surgirem, eu vou estar falando aí com a minha voz mesmo, né? Essa é a minha voz, certo? Não vou entrar em polêmicas, porque o Instagram tá pegando fogo, todo dia é um fogo diferente lá, né? Cada dia é um incêndio diferente. O que foi a última foi a das Olimpíadas, que o povo tá pedindo desculpa lá, aquela abertura. Aliás, eu nem vi, né? Eu não acompanhei. Aí, mesmo que tivesse acompanhado, teria achado horrível. Foi, acho que, a pior abertura de toda a minha vida, pessoalmente falando. Né? Teve aberturas melhores mesmo lá, em 1980, em Moscou, que eu achei tão bonitinho lá, com aquele ursinho lá. Esse é da minha infância, né? Eu lembro tudo. Teve outros mais interessantes. Isso aí foi uma piada. Eu tenho, aliás, com relação à França, a Paris, eu tenho minhas considerações pessoais, que eu estou rezando, eu não vou colocar mais aqui, a minha opinião eu não vou colocar. Então, tirem as suas conclusões. A única coisa que eu vou dizer é que a aparição de Nossa Senhora de Salete, que fala sobre, se não me engano, é essa aparição que fala sobre a questão da França, tá se consumando, né? Mas eu vou dizer que desde a Revolução Francesa até um pouco antes, a tendência é degringolar para o abismo. Só tenho a dizer isso a respeito da França. Ponto final. Cada um que tire suas conclusões, tá? Então, se quer rezar pela França, eu acho que a França tá pior do que a Rússia, que a Rússia ainda tem condições de se converter, né? Existe, inclusive, parece que há uma profecia de que a Rússia vai se converter primeiro, depois os Estados Unidos, né? Então, existem outros assuntos interessantes também que aconteceram no Instagram, que você já deve ter sabido, né? Mais de 200 mil jovens no PHN, lá em Cachoeira Paulista, lotou a cidadezinha, né? E 50 mil pessoas acompanhando o Congresso Eucarístico lá nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos 50 mil pessoas é bastante. Mas rezemos para que chegue
a mais, né, pessoas, a milhões de pessoas, certo? Então, essas são as considerações pessoais a respeito do canal, tá certo? Então, se alguém ficou preocupado, não precisa, tá? Tô aqui ainda, né? Aí eu tô que nem o Zagalo, vocês têm que me engolir. Não tô aqui por questões monetárias, como você deve estar observando, né? Né? E seguir e tocar em frente. Bom, outra coisa importante a respeito deste canal aqui. Não vai ser mais liturgia diária. Aliás, todos aqueles vídeos que eu fiz, todos aqueles áudios, vídeos que eu fiz, vai ser tudo deletado. Quer dizer, o que tá registrado aqui tá registrado. Mas assim, eu transformei em pastas privadas, mas que eu vou excluir mesmo, tá? O que passou, passou. Não vai ter mais liturgia diária. Por quê? E por que não vai ter mais Santo do Dia lá no Santidade de Fato? Por quê? Porque, graças a Deus, muita gente, tanto do YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, no Kawaii, sei lá no tudo que é plataforma, Threads, X, eu gostava do Twitter, né? Enfim, quando era o passarinho azul. Muitos canais estão fazendo com uma qualidade melhor do que eu fazia. Inclusive, o aplicativo da Canção Nova, o Liturgia Diária, tem a opção ouvir a liturgia. Então, eu achei muito bacana, né? Tá acontecendo... É sempre bom fazer atualizações, como acontece na Rede Mundial de Oração do Papa. É importante. Porque a gente tem pressa, né? A vida tá ficando muito curta, o tempo tá ficando curto, o dia, a noite tá ficando curta, certo? Mas a gente precisa rezar, precisa viver, precisa interagir, etc e tal. Então, como tem muita gente que tá fazendo coisa melhor em todas as redes sociais, então isso eu não vou mais fazer. A única coisa que eu vou fazer, que agora é a lacuna, né? Eu vou abrir um mato, digamos assim. Não é que também... não que eu esteja abrindo realmente um mato. Tem gente que já está fazendo melhor, né? Mas eu acho que a possibilidade de ser feito melhor ainda é a questão oracional. Oração. Então, o meu foco nos 2 canais do YouTube será a oração. Com exceção de hoje, que você vai ter que me engolir, né? Vocês vão ter que me ouvir mais de 12 minutos, a minha breve explicação, porque eu sumi. E fora que eu tinha transformado, acho que você pode observar no histórico aqui, que eu estava gravando as leituras de missas, né, que aconteciam virtualmente. Não vou, né? Bom, eu vou até falar para uma questão também de fonte, né? Eu gravava as leituras das missas lá da Basílica de Aparecida, da Canção Nova e só. Talvez teve alguns da TV Evangelizar também, mas é só, tá? Tava tentando retomar isso, mas depois eu desisti. Eu entrei em estafa mesmo, tava emocionalmente esgotada. Aí agora eu já sei do que eu venho, né? O que acontece comigo. Então agora eu tenho que fazer um plano mais simples para evitar de passar o meu nervoso para vocês que não precisa, certo? Eu acho que cada um tem suas demandas e no fundo tudo dá certo, né? A gente tá vivo, ninguém sentiu minha falta, né? Que bom. É bom assim, senão eu também fico muito preocupada. Não precisa, certo? Tá bom? Então, para hoje, você deve estar observando no card, que eu sempre deixo estático uma fotinho, tem Senhor Jesus sacramentado. Então, a partir de hoje, hoje é terça-feira, então provavelmente o próximo vídeo vai ser na semana que vem. Eu não vou fazer muitos vídeos, tá? Eu não vou gravar muito, para também eu não ficar muito estressada, muito ansiosa, né? Porque eu tava me dando muita ansiedade, tava dando crise mesmo de ansiedade, isso não é legal. Então, e seguir com esse roteiro oracional. Lá ainda talvez vai ter alguma coisa sobre santos, mas sempre voltado a alguma devoção que gere a ação oracional. Ou seja, não é só a informação do santo, é alguma coisa que vai te levar
a sentir desejo de rezar. Eu não sou o Frei Gilson que dá vontade da gente acordar às 4 da manhã, né? E vai começar agora, lembre-se, dia 15 de agosto começa a quaresma de São Miguel Arcanjo ou dos Santos Arcanjos, tá? Eu prefiro chamar pessoalmente de Santos Arcanjos. Não vou estar fazendo nada especial, a não ser privadamente, né? Sugiro que, se você está fazendo, viu que rendeu graças, te motivou, tá com uma vida de oração mais firme, né? Não em cima da paçoca, né? Não esfarelando por aí. Continue também. Então, 15 de agosto agora, que é dia é um dia de Nossa Senhora, que eu sempre esqueço, mas deve ser da Assunção de Nossa Senhora. A gente pode estar acordando às 4 e rezando, né? Então, eu não sou Frei Gilson, mas eu gostaria de fazer esta motivação a médio prazo, tá? Qual é a motivação? Relembrando, levar a todos a rezar, porque não adianta você ler, ver vídeo do Instagram, do TikTok, não sei da onde, né? Pra se atribular e no final não lê nada, não aprende nada, né? Então, infelizmente, ainda eu vejo muitas, assim, diminuiu um pouco, mas às vezes eu vejo umas aberrações ainda nas redes sociais acontecendo. Eu tenho até TikTok, mas lá é só meu hobby, tá? Não é com essa fotinho, até eu acabei abrindo um canal do TikTok pra ver como é que era o drama, né? Mas lá eu só tô repostando vídeo de comida, pra ver se me abstrai um pouco, né? Tá? De gatinho, né? Etc, tá? Então, para hoje, eu vou estar rezando uma oração ao Santíssimo Sacramento a partir do livro de orações da editora Ave Maria, que é aquele de bolso, que eu já citei várias vezes, mas que não custa a gente relembrar, né? Então, algum material também de livro, alguma coisa que eu comprei ou que eu li, vou estar divulgando também aqui, brevemente, tá? Então, desculpa novamente o áudio longo, mas eu acho que eu merecia dar um parecer para vocês, né? É uma questão até de dizer a quantas anda a carruagem. Na verdade, virou a carroça, né? Mas importante é estarmos firmes e fortes. Chateações existem, né? Mas a gente tem que seguir em frente, tá certo? Melhor recalcular a rota. Mas dependendo da rota, que nunca seja fora de Jesus sacramentado, tá certo? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos rezar uma oração para antes da comunhão, relacionados ao sacramento da Eucaristia. E eu vou rezar com vocês a oração de Santo Ambrósio, tá? Então, como se comportar depois que recebe a Eucaristia ou antes da Eucaristia, né? Então, existem... Bom, enfim, não sou catequista, tá? Mas aqui diz, orações para antes da comunhão. Qualquer coisa você anota, leva na carteira, ou se você tem um caderno que você anota as homilias do padre, colhe lá, faz um caderno inteligente, né? Faz alguma coisa diferente para você, leva a tua agenda, um planner, alguma coisa assim. Mulher geralmente leva tudo, né? A gente tem uma bolsa um pouco maior. Aliás, queria também deixar claro que onde eu participo, né, da comunidade aqui, da missa e tudo, eu tenho observado, ainda eu sou, assim, a princípio ao meu redor eu sou a única que ainda levo o caderno para anotar as homilias do padre. Isso eu faço desde 2016. Eu sei porque voltei em 2016. Então eu tenho minhas anotações. Era uma bagunça, gente. Eu tá guardado ainda. Minha cabeça tava tava tudo desorganizado, né? Aí agora eu tô tentando me organizar pra também não me deixar muito ansiosa. Então agora tá um pouco mais certinho, né? Esquematizado.
Mas desde 2016 eu tenho levado o caderno. Antes era um caderno que era para a homilia da missa, depois eu fazia o estudo bíblico, então era tudo bagunçado. Hoje em dia não, tem um caderno para estudo bíblico e tem o caderno para eu levar lá e anotar os apontamentos que o padre fala, que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Por que eu fiz isso? Primeiro, vendo uns vídeos da Canção Nova Play. É sério. Uma vez eram dois vídeos e até 2 missas. Foram várias missas que eu vi, que o Monsenhor Jonas ainda fazia as missas, né? Ele estava bem de saúde. E aí eu vi os padres de trás com caderno universitário e caneta. Eu falei, ué? Anota? Eu falei, padre, anota o que o Monsenhor Jonas está falando? Aí eu pensei, não, eu vou levar um caderninho pequeno. Então eu já fiz várias experiências, assim. O cadernão, para mim, é muito difícil, né? Tem que levar uma mochila. Então, cadernão eu não levo. Eu preparo um caderno pequeno para isso mesmo. E aí fui fazendo experiências. E outra coisa foi que um dia a minha família perguntou, o que o padre falou hoje? Gente, não lembrava. Que horrível, que vergonha. Então, isso também nessa época, né, em 2016, eu me senti muito envergonhada. Eu falei, gente, tô ruim de memória, né? Então, pensa hoje, 2024, né? Então, a memória piorou ainda mais, porque eu fiz 49. Então, você pensa, né? Mulheres, nós sofremos, não é nem com a TPM, a gente já sofre com o problema da menopausa também, né? Eu tô começando a ter uns problemas que minha mãe tinha, assim, que eu fazia, mas como que a pessoa esquece? Não, ela esquece mesmo. Que dá a queda de hormônio e das alterações do corpo e tal. Então, realmente, eu tô trocando palavra, tá tenso o negócio. Então, eu tenho que levar o caderninho, tá? Então, isso eu também tô vendo. Agora, se você nunca viu, eu sugiro que você tenha. Porque senão vai ser aquela vergonheira. O que o padre falou hoje na missa? Não sei. Né? Então, eu sugiro que não seja agenda, seja um caderno mesmo, tá? Pode ser qualquer caderno. Esses cadernos que você compra bonitinho, tem tanta capinha bonita. Ou você mesmo faz o caderno, que nem eu, que eu tenho refiladora, tenho perfuradora e tal, fica fazendo lá. E você monta do seu jeito, né? Ou tem o caderno inteligente, quem sabe de coisa de papelaria vai saber, que é com aqueles discos, né? É um estilo americano, acho que foi nos Estados Unidos que foi criado aquilo, que você só vai incluindo as folhas, né? Então, hoje em dia, qualquer lojinha, qualquer papelaria, você encontra os disquinhos, vê aqui no YouTube para ver o tutorial, é bem fácil também, tá? E aí você coloca todas as orações que você achar pertinente, né? Alma de Cristo, né? E essas aqui de antes da comunhão, se você quer seguir certinho. Bom, já que eu já avancei no áudio, vamos falar mais então um pouquinho, antes de eu fazer a oração de Santo Ambrósio e terminar, encerrar tudo. Para quem acha que o Papa Francisco ia acabar com a missa tridentina. A princípio eu vi no Instagram um perfil que eu acompanho, tá? Mas eu não vi em língua portuguesa. Parece que saiu num site argentino, num blog. Digamos que é um site católico argentino, não sei se é um blog. Porque quem falou é brasileiro, tá? E é um rapaz que tá tratando de câncer, tudo, foi seminarista, mas ele tá com câncer um pouco agressivo, tá fazendo tratamento, então ele foi dispensado dos estudos por enquanto. Tomara que dê certo, né? Deus concederá graça, né? E então ele não ia falar uma coisa fora da realidade, mas eu tenho que dizer para você que gosta ou desgosta da missa tridentina e gosta ou desgosta do Papa Francisco, o Papa Francisco rejeitou um documento em que limitava, uma coisa assim, limitava bastante a missa tridentina. O Papa rejeitou.
tá? Eu vou ver se eu obtenho maiores informações e qualquer coisa eu conto para vocês. Isso é muito importante porque existem os pró missa tridentina e tem os contra a missa tridentina. Então, o Papa não tomou nenhuma atitude agressiva com relação a, pelo que entendi, né? Mas eu teria que apurar melhor. Mas a princípio o Papa não tomou uma atitude extremamente agressiva com relação a tradição da igreja, né? A permanência ou a execução, não sei qual é a palavra certa para dizer a respeito das missas tradicionais, certo? Tá? Então rezem pelo Papa. O Papa precisa de orações também, né? Muito bem. Feito as considerações iniciais, porque eu não poderia deixar de falar, né? São situações. Essa é uma situação que tem gerado até uma guerra dentro, assim, uma guerra silenciosa dentro da igreja. Como diz, né? Quem é da igreja tem que estar, né? Tem que estar com o Papa. Não concordamos ou não concordamos, não. Claro que existem algumas situações, né? Que a gente fica um pouco chateado, mas eu não vou estar aqui como sendo uma pessoa do antipapa, certo? Por outro lado, tem gente que só quer ver a missa, quer participar da missa tridentina. Isso também não está muito certo. E minha teoria do porquê que isso não tem muita validade é porque não é a questão da missa ser da tradicional ou se a do Concílio Vaticano II que vai te levar para a santidade. São nossas condutas particulares e comunitárias, né? Porque senão vê o que vai ser santo Carlo Acutis, certo? Tem muitos, inclusive. Aliás, eu vejo conversões impressionantes também. O padre que era médico largou tudo para ser padre. E é um ótimo padre. Tem uma... como é que é? O padre Pablo, né? Eu vi a história de conversão dele, é totalmente impressionante. Aí vai ver, não é só ele, tem vários. Tem vários atuando aí como padres e já foram médicos, né? Médicos, assim, de fazer residência, de estar já na área e tudo, só que teve um processo de conversão. Então, sabe? Então não é por questão de missa. É questão da atitude. Assim como tem gente que tá lá e que não percebe a beleza da missa, né? Então, não aguentei, né? Tô falando, né? Falei. Tá certo? Mas com relação à missa tridentina, realmente essa situação que eu li, que foi transmitida no Instagram por esse seminarista que eu acompanho, quer dizer, esse ex-seminarista, como direi, este jovem que está em tratamento com câncer, eu vou apurar melhor e trazer, porque eu acho que é de importância, porque não foi falado em outro lugar, e tem gente atirando pedra no Papa, né, achando que ele ia acabar com a missa tridentina. Por outro lado, o que ele estava combatendo era aquilo que eu estava realmente pensando, que eu estava na minha percepção das coisas. Tem gente que pegou a missa tridentina como um ato político contra o Papa, ou contra a Igreja Católica atual. Aí não tem condições, gente, né? Então tem que tomar muito cuidado com certos ativismos aí, tá? Muito bem. Então agora vamos rezar. Então a oração de Santo Ambrósio para antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, eu, pecador, não presumindo de meus próprios méritos, mas confiando em sua bondade e misericórdia, temo, entretanto, e hesito em aproximar-me da mesa de teu doce convívio, pois meu corpo e meu coração estão manchados por muitas faltas, e não guardei com cuidado meu espírito e minha língua. Por isso, ó bondade divina e temível majestade, em minha miséria recorro a ti, fonte de misericórdia, corro para junto de ti, a fim de ser curado, refugio-me em tua proteção, e anseio ter como Salvador aquele que não posso suportar como juiz. Senhor, eu te mostro minhas chagas e te revelo a minha vergonha. Sei que meus pecados são muitos e grandes, e temo por causa deles, mas espero em tua infinita misericórdia. Olha-me, pois, com os teus olhos misericordiosos, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, Deus e homem, crucificado por causa do homem. Escutai-me, pois espero em ti. Tem piedade de mim, cheio de misérias e pecados, tu que jamais deixarás de ser
para nós a fonte de compaixão. Salve, vítima salvadora oferecida no patíbulo da cruz por mim e por todos os homens. Salve, nobre e precioso sangue que brotas das chagas de meu Senhor Jesus Cristo crucificado e lavas os pecados do mundo inteiro. Lembra-te, Senhor, da tua criatura resgatada por teu sangue. Arrependo-me de ter pecado, desejo reparar o que fiz. Livra-me, ó Pai Clementíssimo, de todas as minhas iniquidades e pecados, para que, inteiramente purificado, mereça participar dos santos mistérios, e concede que o teu corpo e o teu sangue, que eu, embora indigno, me preparo para receber, sejam perdão para os meus pecados e completa purificação de minhas faltas. Que eles afastem de mim os pensamentos maus e despertem os bons sentimentos. Tornem eficazes as obras que te agradam e protejam o meu corpo e minha alma contra as ciladas de meus inimigos. Amém. Então, lembrando que esta oração foi retirada da obra Livro de Orações da editora Ave Maria, que é um livro de bolso, né? Que você pode carregar na bolsa, mas principalmente ter em casa como um material completo, no sentido das várias orações que todo católico, cristão católico, deveria rezar diariamente, tá? Tem Via Crucis, tem uma pequena liturgia das horas que você pode estar acompanhando, tá certo? E por hoje, então, é só. Eu agradeço muito a companhia de todos, né? A companhia de me ouvir, né? Então, nesse primeiro momento foi longo mesmo, né? Mais de 30 minutos de áudio para só explicar. Que pena, né? Que pena que você teve que ouvir 30 minutos de explicação. Mas eu retomo o canal não para ficar me explicando ou para falar alguma polêmica, até por conta que polêmica acho que tá tirando a tampa da cabeça de muita gente, né? Então, ai, credo, né? Vamos fazer, então, vamos focar, é um convite que eu faço, vamos focar no intuito da oração, seja privada, seja comunitária, seja acordando às 4 da manhã, seja durante o dia do dia do seu trabalho, não importa se é em casa, se é ao home office, se é fora, se é no ponto de ônibus, mas aproveite cada minuto que você está parado ou parada, né? Quando eu falo parado, é assim. Talvez você pegue um congestionamento, talvez você está no ponto de ônibus, no terminal de ônibus, ou você deu uma paradinha para pensar na vida. Em vez de você pegar o celular e ficar vendo vídeos, Reels, TikTok, Kawaii, etc e tal, né? Também não precisa me ouvir as minhas queixas, mas reze. Existem muitas orações, muitas mesmo, mas muitas aqui no plano católico. Dentro do Catecismo da Igreja Católica está lá a importância da oração, liturgia das horas, tem a liturgia diária, você pode ler o Evangelho e fazer uma oração, né? Retomar a leitura, não tem tempo de ler a Bíblia, então lê a liturgia do dia. Repita para você o refrão do Salmo do dia, né? Tem monges que fazem isso, até virar um hábito, e aí você começa a incluir mais coisa, vai incluindo, ou se tá difícil incluir, porque aí você inclui que nem, né, vou compartilhar com vocês um problema que aconteceu comigo também. Comecei a incluir muita devoção, era muito terço. Chegou uma época que eu passava 1 hora rezando pela manhã, aí, e também aquilo não estava ficando muito automático, então eu comecei a fazer por períodos. Então, período quaresmal eu faço a oração, vamos supor, né? Foi mais ou menos assim que eu fiz. Então, o que eu planejei? Tá, além do jejum, a oração matinal, colocar 1/3 da misericórdia, por exemplo. Aí, terminou a quaresma, entramos no período dos 50 dias rumo a Pentecostes. Então, todo esse trajeto eu ainda faço. Aí, a leitura de um livro, a leitura de uma parte do Evangelho, pega um livro do Novo Testamento, aí inclui 1/3, se é mariano, se é, né, como eu falei, das Santas Chagas, 1/3 da Misericórdia, tem que colocar o oferecimento, aí faz assim, faz assado, né, vai alternando conforme a época,
Então, se você também é fã das várias quaresmas de São Francisco de Assis, que eu já expliquei, você vai entrar lá, se vocês não sabiam, né? Ah, eu não conheço as várias quaresmas de São Francisco de Assis. Então, eu vou dar a indicação. Você entra no site franciscanos.org ou coloca assim, as várias quaresmas de São Francisco de Assis, site franciscanos.org. Aí, pá, já sai direto no site deles, ele explica quais eram as quaresmas que São Francisco de Assis fazia. Uma delas é a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, na verdade, São Francisco de Assis ficava pouco tempo sem jejum. A maior parte do ano ele jejuava porque estava fazendo as várias quaresmas. Inclusive, este período que foi do dia 29 de junho e vai até 15 de agosto, é uma quaresma de São Francisco, relacionada à Assunção de Nossa Senhora, tá? Então, começou no dia de São Pedro e São Paulo e vai até dia 15 de agosto, que coincide com o início da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, se você faz as várias quaresmas de São Francisco de Assis, você pode estar incluindo algumas devoções e fazer a meditação. E vai anotando, e faz uma agendinha, faz um planner só para isso, né? Organiza a cabeça também, senão degringola tudo. Ah, falhei, retoma, né? Então, nesse momento, o meu foco é esse, tipo, incentivar efetivamente o processo de oração. Não importa a oração, no seu caso, né? No meu caso importa, mas no seu caso, que abra o desejo de realmente orar, de ter um tempo para rezar, meditar, porque tem muito ruído, é muita gente falando, tá? Então, finalizo por último com essa informação também. Tem muito, eu não gosto de usar esse termo influenciador católico, né? Eu acho que a gente poderia tá pensando de um outro jeito, mas é a tendência do momento, né? Para alguns ajuda, porque é do momento e tal, e às vezes precisa de uma motivação. Então escolha um ou dois da internet, foca e vai, né? Mas se achar que não, já deu, não tem problema, isso faz parte do processo, né? Aí você precisa de uma base mais sólida. Por exemplo, só para finalizar, teve uma época no começo, né, que eu não ouvia Padre Marcelo Rossi, mas nesse processo de volta eu ouvi muito. Cheguei a comprar alguns livros. Chegou uma hora que não, já deu. Acho que eu preciso avançar para águas mais profundas. Aí, houve um pouco Padre Fábio de Mello, houve Padre Reginaldo Manzotti e tal. Não, agora eu acho que preciso ouvir algum, né? Acho que dá para... Ainda ouço, né? Padre Manzotti, quando fala e tal. Mas eu já elegi alguns padres, ou bispos, né? Que as pessoas disponibilizam os áudios, ou até mesmo eles têm perfil, e eu vou acompanhando o que eles falam. Certo? Houve um, houve outro, passa um período breve ou médio, e aí, não que eu tô abandonando a pessoa, mas a realidade é que eu preciso ouvir algo um pouco mais com consistência. Então, não se sinta culpado, né? Se você for procurar outras pessoas, não tem motivo também de ficar preso numa pessoa, mas às vezes é importante a gente filtrar um pouco, selecionar. Gostou? Fica, vai até a hora que não, acho que agora já deu, tal, acho que eu posso encarar, sei lá, um Dom Henrique Soares, né, um Dom Adair José, né, tem o bispo, ou Padre José Augusto e etc, entendeu? Só isso eu gostaria de dizer. Pronto. Então, já está dado os esclarecimentos, já fiz a introdução. Espero não ficar aqui tomando o tempo de vocês com minhas lamúrias, né? Porque não há motivo de lamúrias, né? A gente
As batalhas sempre existem, né? As pessoais, as individuais, as coletivas, particulares e comunitárias, né? Um monte de coisas. Assim. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? Agradeço bastante a paciência de todos. Quem rezou por mim. Para os meus desafetos, continuo rezando, né? Quem não gosta de mim, por favor, reze também. Mas, por favor, não rogue praga, porque Deus o livre, parece que mandaram umas pragas do Egito. Fica difícil, né? E para os afetos, né? Quem me curte, me acompanha aí veladamente, eu agradeço bastante as orações e o apoio também, tá? Desejo a todos ótimas conversões, né? Pessoais, bom enfrentamento das batalhas individuais também. E que Jesus, Maria e José estejam sempre com todos nós, né? Para nos levar na mão mesmo, né? Seja na missa, seja na nossa conversão. Aliás, não sei se eu falo aqui ou falo no outro canal, mas a tendência é que eu vá falar bastante de São José. Quer dizer, quando eu falar mais sobre São José, é divulgar algumas coisas relacionadas a São José, tá certo? É porque eu... Cadê? Eu terminei não, eu comecei a leitura do Consagração a São José de Donald H. Calloway, tradução da editora Ecclesiae, tá? É um livraço, tá? Vale a pena adquirir ele, quase R$100 o livro. Fiz uma experiência com ele, é muito interessante, tá? Então, um dos motivos de eu ter retomado o canal foi que também há uma lacuna por aqui, tanto no meio real quanto virtual, a devoção a São José, que o Papa Francisco tanto insiste, né? Tanto insistiu, continua insistindo, mas eu acho que a gente tem que insistir muito mais como leigos também, tá? Não é só a consagração, mas a devoção a São José, a importância de São José na Igreja Católica, tá certo? Pronto. Essas são as novidades que aconteceram nesse período fora das gravações, né? Tá? Então tá tudo bem. Deus abençoe a todos. Paz e bem.